Olá! Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Patramada Criminal. Sim, o seu canal no YouTube de true crime e coisas obscuras e absurdas, por que E não? humor ácido e piadas inapropriadas. Sim. E Ai, risos de nervoso. eu quero dar um shout-out pra Gabi, a Gabi Benvenuti, que mandou mensagem pra gente no Instagram falando que ela agora ouve os episódios e fica com vontade de ver nossa cara, porque ela costuma ver o YouTube. Oh, Gabi, A gente tem que fazer outra collab beijos, com Gabi. ela. Tô com Precisamos, saudade. Gabi. Você é sempre bem-vinda. Sim, eu vou pensar num A tema gente pra Gabi adora a vir pra cá. Gabi, gente. Sim. Eu vou até colocar aí embaixo, gente, o link do Instagram dela pra quem quiser seguir. E coloca também o link do episódio que ela fez. Sim, Porque da o dia collab que a 8. gente fez. Exato. Até porque o dia 8 de março tá aí logo É mais. verdade. E é uma boa, tipo, recordação de quem nós éramos 2 anos A atrás. gente tá horrível. Eu acabei de derrubar minha lata. Eu ia fechar a porta. Tá bom. Lata pra lá. Desculpa, Temos gente. profissionalismo? Temos. Temos estúdio que não tá caindo aos pedaços? Temos. Gente, a gente tá gravando numa sexta-feira. Aqui Ah, são 7 da noite, 7 e pouco. Lá na Nath são 8 e pouco. Então, a gente trabalhou a semana inteira. Em vez ó. de afogar as mágoas no bar, a gente tá aqui gravando. Então, assim, Sóbria. Sóbria. sóbria, Assim, ó. sóbria, Sóbria. absurdamente sóbria. Tá? Para nossa alegria ou não. Pra ouvir o quê? Tragédia. A gente vai ouvir Pra ouvir. tragédia sexta-noite e vai fazer isso sóbria. Me Então, conte uma tudo que a gente tragédia. pede é que vocês dêem um desconto pra gente. Sempre. Mas, bem, relembrando momentos felizes, como eu comentei no episódio que a gente fez na segunda passada, nessa segunda, agora da Mata Hari, passei, nas minhas férias eu fui pra Alemanha. Uhum. E, além de ter ido lá no Museu da Espionagem, inclusive, se vocês não ouviram o episódio de segunda passada, corre lá, que é um episódio muito legal sobre a Mata Hari. Uhum. Então, além Muito desse bom, rolê, gente. A é história muito bom. verdadeira da Mata Hari. Se você não conhece a história dela, você vai se surpreender. E eu tenho certeza que você, assim como eu, não conhece a história dela. No caso, eu não conhecia. A não ser que você seja um historiador. A gente tem uma espectadora que é historiadora. E Então ela já você deve conhecia a conhecer. história? Ela já Eu não sei, conhecia? eu não Você sei, já não sei. conhecia, historiadora? Conta pra gente aqui nos Conta comentários. embaixo, comenta Tô aqui. confrontosa hoje. Tá toda. Parece a Márcia Goldschmidt ou a Cristina do Casos de Família. Mas bem, nessa viagem eu também fiz um tour que chama Welcome to Berlin. Uhum. Eu fiz ele pelo Guru Walk, é um tour muito legal. Basicamente, você paga o quanto você acha que o tour vale. Então, você agenda de graça, Uhum. você faz o tour inteiro. Foram 3 horas e meia de tour, Ok. a pé por toda Berlim. Esse dia, a gente andou 12 quilômetros. Tudo. Nice. Eu, minha mãe e a Jordana, foi puxado. Gente, eu recomendo muito. Eu fiz o tour em espanhol com o Xavier, um francês. Foi muito foda, foi muito legal. Eu vou até colocar o link se alguém tiver de férias e for pra Alemanha, ou sei lá, morar aqui pela Europa e quiser passar por lá. Eu vou colocar o link do tour. Recomendo que vocês façam em espanhol com o Xavier. Ele, inclusive, fala português. Então, se o seu espanhol não for muito bom, ele fala português com você, porque ele morou em Portugal. Perfeito. Eu quero contar a história que mais me marcou nesse tour. Foi uma coisa que eu não sabia. Foi minha segunda vez em Berlim e não me contaram essa história da primeira vez. Eu fiquei chocada, passada e preciso dividir com vocês. Choquita. Sim, não, foi uma coisa bem que é uma dessas coisas que você vê e você fala, como que eu não sabia disso? Ok. Tipo, como? Se Estou prepare, você vai curiosa, ficar me conta, triste. me conta. Que é a Ah. trágica história do Peter Fester. Como sempre, todas as minhas fontes estão aqui embaixo na descrição, gente, dá pra vocês verem. Se quiser, inclusive, acessar o link do tour, tá aí também. E antes de eu contar essa história, pra vocês entenderem por que isso aconteceu, eu preciso dar um contexto. Prometo que vai ser um contexto histórico bem rapidinho. Vai ser um curto momento Schmidt, a professorinha. Uhum. Vou falar um pouquinho do que foi o pós-Segunda Guerra Mundial. Foi A bem Segunda ruim. Guerra... Oi? Foi bem ruim. Foi bem ruim? Foi. A gente sabe, a gente estudou bastante Segunda Guerra Mundial no colegial, né? Mas a gente não estuda tanto do pós-guerra. Assim, então, para dar um panorama,
A Segunda Guerra acaba quando os soviéticos invadem Berlim. É a União Soviética, na época, que encerra a guerra. E quando a Segunda Guerra acaba, chega a hora de você, né, pegar os espólios de guerra, né? E parte desse processo consistiu no fato de que a Alemanha e, consequentemente, Berlim ficaram divididas em 4 setores de ocupação: soviético, americano, francês e inglês. O que acontece logo depois, né, da Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria. Por quê? Não, assim, voltando mais um pouquinho, no meio da Primeira Guerra Mundial teve a Revolução Russa e se formou a União Soviética, que seguia o regime comunista. E estava tudo certo, até que depois da Segunda Guerra, você tinha toda essa galera morando lado a lado. Então você tinha um país dividido que, literalmente, metade dele tinha um regime econômico e a outra metade tinha outro. Completamente diferente. Deixa eu te contar uma história que eu tava falando esses dias com um amigo meu. Eu tenho um polonês que trabalha comigo e ele tava contando a história da família dele. Ele falou que antes da guerra, a família dele era da região que era conhecida como Deutschland. Deutschland. Como que se pronuncia em alemão? Deutschland. É, isso. E daí, e eles tinham, tipo, fazenda, eles eram relativamente bem de vida. E daí veio a Segunda Guerra e eles simplesmente falaram: olha, esse território não existe mais, agora você é polonês. E o seu sobrenome, que é muito alemão, agora não é mais. Aqui tá o seu sobrenome é Frank agora. Tipo, é um sobrenome polonês. Então a família dele perdeu absolutamente tudo, incluindo a identidade. Tipo, eles se perderam porque o governo polonês simplesmente falou: você não chama mais o que você chamava, agora seu nome é outro e sua família que se dane, sua história que se dane, sua identidade que se dane, problema seu. E É uma daí a coisa. Polônia foi totalmente dominada pela Rússia, e Sim. é por isso que, tipo, polonês, ucraniano, o povo todo do leste odeia a Rússia. Porque daí era, tipo, porque na Rússia, você, sob o regime da União Soviética, principalmente, você é só mais um. Só mais um. Você não tem, assim, identidade, herança. Você é só mais um. Você é pobre. Sim. É bem triste. Gente, só para também para dar o panorama, a Segunda Guerra Mundial começa quando o Hitler invade a Polônia. Porque ele foi anexando o território, né? Ele anexou a Renânia, os Sudetos, ele foi expandindo a Alemanha e quando a guerra acaba, todos esses territórios são restituídos e no caso da Polônia, a Polônia virou uma parte da União Soviética, ela era parte da Rússia, a Polônia entrou nos espólios de guerra. E, enfim, isso aconteceu, gente, foi dividido e enquanto a União Soviética na época estava no canto dela, desde 1917, ela não tinha problema nas relações internacionais dela. O problema foi quando teve a divisão da Alemanha de Berlim e estava todo mundo lado a lado. Porque começaram os atritos e esses atritos foram ficando cada vez mais exacerbados e chegou num ponto de que tinham, tipo, imagina, você tá num mesmo país, tipo, se você estava na Alemanha, se você sobreviveu, obviamente muita gente morreu nos bombardeios na Alemanha, principalmente em Berlim, mas se você estava nas pessoas que sobreviveram, para você, tipo, vamos supor que eu e a Natália, a gente mora em Berlim. A gente se visita, tá tudo certo, tudo bem. Um belo dia a gente acorda e a minha moeda é diferente da moeda dela. A gente não pode mais se visitar. Não, ainda não, por enquanto ainda podia, é disso que Ainda eu vou falar. podia? Ah, tá, Porque desculpa. o muro não veio de uma hora para outra. Entre 45 e 61, era tudo normal, era uma cidade normal. Então, assim, a gente se visitava, mas quando a gente se visitasse, eu tinha que achar um caixa eletrônico na sua rua para sacar sua moeda se a gente fosse sair, vice-versa. Então existiam 2 moedas, 2 ideais políticos e 2 Alemanhas. Vocês vão ver no mapa como é que a Alemanha estava dividida. E era assim, gente, era uma situação muito surreal, porque Berlim estava no meio da Alemanha Oriental, do lado oriental da Alemanha, do lado soviético. Só que você tinha uma cidade no meio do lado soviético da Alemanha, e essa cidade no meio do lado soviético era dividida entre o lado oriental e ocidental. Então você basicamente tinha um pedacinho de outro país dentro daquele país. No começo não existia o que a gente conhece hoje como Muro de Berlim.
Por que esse muro foi criado? A adaptação do modelo soviético na Alemanha foi muito difícil. Em contrapartida, muito dinheiro foi injetado no lado ocidental, na Alemanha Uhum. Ocidental. Muito, assim, tanto que Pra até fazer hoje. propaganda, né, gente. Eles Claro. colocavam, tipo, prédios altos, iluminados e outdoors e restaurantes que era pra parecer que era uma vida maravilhosa do lado ocidental. Não, e não só isso, os Estados Unidos, com exceção de Pearl Harbor, eles não foram bombardeados na Segunda Guerra, então eles não tiveram nenhum gasto com reconstrução de infraestrutura. Não. E eles tiveram muito lucro vendendo armamento e aparato militar para os países europeus que estavam envolvidos na guerra. Então a Hum, economia americana floresceu como nunca, por isso que até hoje, para eles, os anos 50 são uma década de extrema prosperidade. hum, Assim, a classe média nunca cresceu tanto. O sonho americano nasceu nos anos 50. Então eles hum, tinham dinheiro para injetar, tinham muito dinheiro para injetar. uhum, Até hoje, quando você vai para Berlim, é nítida a diferença de um lado e do outro. Enfim, consequentemente, o que acontecia? Quem estava no lado oriental, principalmente a mão de obra economicamente ativa, estava indo para o lado ocidental correndo. Porque você uhum, tinha uma infraestrutura melhor, você tinha mais suporte para reconstruir a sua casa ou o seu bairro que foram afetados pela guerra, tinha mais oportunidade de emprego, hum, tinha. O sistema econômico não mudou, porque a Alemanha, quando a Segunda Guerra estoura, a Alemanha é capitalista, hum, a necessidade de adaptação foi menor. Consequentemente, entre 45 e 61, 3 milhões de pessoas foram da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E essa uhum, fuga se dava por Berlim. Porque em hum, Berlim você tinha um pedacinho da Alemanha Ocidental. Se você migrasse para Berlim, tipo, então você podia nem morar em Berlim. Se você morasse na Alemanha Oriental, de qualquer lugar, você ia pegar um ônibus ou pegar um carro, ir até Berlim. De Berlim você ia migrar para fazer parte da Alemanha Ocidental, mudar hum, sua documentação e aí você ia para outro lugar, do lado ocidental. Pegar um avião e ir entendi. para outro lugar. E aí, o que aconteceu? A Alemanha Oriental começou a perceber que se continuasse do jeito que estava, eles iam perder toda a mão de obra economicamente ativa. Tipo, não vai ter gente Hum, para trabalhar aqui. Se continuar assim, a gente vai ter que trazer gente da União Soviética para cá. Não dá para ficar assim. Pra gente é uma propaganda muito ruim. hum, Você mostrar, tá todo mundo debandando. é. E aí, E ao invés de melhorar a vida da população, eles simplesmente construíram um muro. não, e o jeito que o muro foi construído foi muito surreal. Eu não sabia que tinha sido assim. Não foi em uma noite, uma coisa assim? Foi em 4 horas. Na noite do dia, eles esperaram anoitecer, e na noite do dia 12 de agosto de 61, eles levantaram um muro provisório que fechou 69, porque naquela época, só para dar um panorama também, que eu esqueci de falar isso, você tinha pontos de controle, não tinha muro, mas existiam postos de controle entre os dois lados da Alemanha. O que acontecia é que você passava, você não era proibido de passar, mas você tinha que mostrar seu documento e falar, eu tô passando por tal motivo. Hum, Eles usaram esses pontos de controle para construir um muro provisório entre eles. Foi em 4 horas, porque no começo era só, tipo, tapume. Era um muro de hum, tapume que eles subiam. Então, eles usaram esses 69 pontos de controle para subir o muro. E para garantir que ninguém pulasse, eles cercaram esse tapume com soldados armados do lado oriental. hum, E você imagina, e detalhe, o dia 12 de agosto era um sábado. hum, Essa informação é importante. tá. Na manhã seguinte, no domingo, eles colocaram um alambrado provisório de 155 quilômetros que separava as duas partes de Berlim. Todos os meios de transporte foram interrompidos e nenhum podia atravessar de um lado para o outro. Eles fizeram isso sem avisar os órgãos de transporte que eles iam interromper todas as linhas. Todas as linhas tiveram que ser revistas, do nada, do sábado para o domingo. Gente. Como era fim de semana, muitas famílias aproveitavam esses dias de folga para visitar parentes e amigos que ficavam do outro lado da cidade. Consequentemente, teve gente que acordou do lado errado do muro. Quem Hum, morava na Berlim Oriental e acordou na Ocidental podia voltar. Mas quem morava na Ocidental e acordou na Oriental precisou reconstruir a vida inteira do outro lado da cidade, não te deixavam passar. ou seja, se vira. Você E agora
É Não, comunista. e calma que piora. Não, foi exatamente assim. E calma que Venha, piora. companheiro. Por quê? O que também tinha muito. Tinha muito casal com filho pequeno que deixava o bebê na casa dos avós para aproveitar o fim de semana na cidade. Mais de 5.000 crianças que estavam sendo cuidadas por avós ou parentes em lados opostos da cidade ficaram 28 anos sem poder voltar para casa. Gente. Tem uma foto muito icônica, algumas fotos, na verdade, que eu É vou isso que o meu mostrar. colega estava falando, que, tipo, na Rússia, naquele regime, não tô falando hoje em dia, mas a gente tá vendo pela guerra que não mudou muita coisa, né. Mas naquele regime, na União Soviética, era assim, você era só mais um. A sua vida não valia absolutamente nada. A sua herança, a sua identidade, a sua história, você como pessoa não valia nada, você era só número. Então era assim, tipo, ah, eles vão bombardear Berlim, manda 100 russos pra lá. Ah, todos morreram, manda mais 100. Ah, todos morreram, manda mais 100. Tipo, a gente tem gente pra mandar até não poder mais. Eles não ligam. E é basicamente isso. Eles construíram um muro do nada, mexeram com a vida de todo mundo, um monte de criança não pôde ver os pais, e eles falaram: paciência, amigo. E daí, não sou coveiro? É. Tem algumas fotos icônicas que vocês vão ver. Essa primeira são duas avós que elas estão. Você vai ver, são duas senhoras com os bebês, erguendo os bebês, com o arame farpado. O que elas fizeram? Elas iam tentar trocar os bebês, porque eram bebês que estavam dos lados errados e o exército não permitiu. Essa foto foi tirada do lado ocidental, segundos antes do exército vir. Elas só não foram fuziladas porque elas estavam segurando bebês e porque tinha um fotógrafo. O que você tinha que fazer? Teve uma menininha, eu não lembro o nome dela, mas também não é. Eu tenho quase certeza que era Sophie. Ela tinha 6 meses quando os pais dela deixaram ela com a avó e foram passear no lado oriental para visitar uns amigos. Hum. E eles foram separados da bebê. E para eles conseguirem vê-la, o que você tinha que fazer? Se você queria ver um parente ou ver o seu filho que ficou do outro lado, você tinha que pagar uma taxa. Essa taxa você pagava para o governo para você ter direito a uma audiência. E nessa audiência você ia apresentar o seu caso para o juiz explicando por que você queria passar tantas horas do lado ocidental. E aí você pagava essa taxa e seu pedido podia ser aceito ou não. Quantos eram aceito? Pouquíssimos. Tinham vários fatores. O quanto. A chance que você tinha de escapar, Hum. de usar aquilo como desculpa, a sua idade, o seu cargo. Então tinha vários fatores que eram usados como critério. Se você fosse tipo uma senhora querendo visitar a sua filha, uma senhora no lado oriental querendo visitar a sua filha no lado ocidental, você tinha mais chance de conseguir Hum. passagem, porque você é mais velha, sua casa já tá lá, a chance de você fugir não é tão grande quanto de você ser novo, ter uma. Querendo construir sua vida ainda, né. Exatamente. Os pais dessa menina conseguiram vê-la em 28 anos 4 vezes. A vida deles era juntar dinheiro para pagar o juiz para apresentar o caso. Pois é. Ela ficou de 61 a 89 sem contato com os pais. Ela foi criada pelos avós. Gente. É. Durante. E pensa que esse é um exemplo em 5.000. Foram 5.000 crianças. Ah. Com o passar dos anos, houve várias tentativas de escapar. Algumas dessas tentativas foram bem-sucedidas, e a cada tentativa bem-sucedida, a segurança do muro aumentava. Hum. No fim, o muro de Berlim acabou virando uma parede de concreto com uma altura entre 3 e 4 metros, depende, porque tem vários pontos do muro, né? Quando você vai pela cidade, você vai ver que tem muro na cidade inteira. O interior do muro era todo formado por cabos de aço. Em cima do muro, ele é redondo. Ele é tipo meio um semicírculo, para dificultar para você não conseguir segurar nele. Hum. Como se não bastasse, em cima do semicírculo tem arame farpado, Ah. eletrificado. E tem o que foi acontecendo? Não tem só um muro. Isso é muito bizarro. É porque Você eles tem foram construindo mais parede em volta, não foi, do muro? Você Mais tem. coisa, Então, mas você tem. Eu vou mostrar como era, vocês vão ver meio que um mapa. Você tem um muro do lado oriental,
você tem uma distância de mais ou menos 2 ou 3 metros, e aí você tem o muro do lado ocidental, você tem 2 muros. O muro do lado oriental é vigiado por soldados da Alemanha Oriental, o muro do lado ocidental por soldados da Alemanha Ocidental. E no meio do muro, dos 2 muros, na verdade, né, tem o que eles chamam de a faixa da morte, que ela é formada por um fosso, um alambrado, uma avenida. Essa avenida é para passar em carros militares, sistemas de alarme, armas automáticas, torres de vigilância e patrulhas acompanhadas de cachorro 24 horas por dia. É o sonho do Donald Trump. Ah, sabe qual era a expectativa de vida na faixa da morte? 0? 7 segundos. Era o tempo que você durava antes de ser metralhado. E aí, o que acontecia? Os soldados da Alemanha Ocidental não atiravam. Hum. Porque não tinha, a gente não conhece nenhum caso, porque a passagem do lado ocidental pro oriental era liberada. Sim, porque ninguém queria ir pra lá. Não, e porque eles queriam mostrar que o comunismo Capitalismo era funcionava. liberdade. É. Ah. Então, quem atirava eram os soldados da Alemanha Oriental. Qual que era o estímulo para eles atirarem? Porque eles estão atirando em pessoas do povo deles. O estímulo era recompensas, então você podia ganhar um salário melhor, um bônus, um Gente, upgrade era para uma tipo casa melhor. um Mario Kart, você era tipo um GTA, você ia atropelando o povo, executando o povo e ganhando ponto por isso. Assim, você ganhava mais dias você podia ganhar dia extra de férias, ração extra de comida, um bônus, um aumento de salário, dependia da relevância de quem você tinha batido, sério. É absurdo nesse nível. Mano, Tendo em vista esse contexto, a gente vai contar a história você do. é só mais um. Sim. Agora vamos para a história do Peter Fester, que é o Nossa, eu tinha protagonista. esquecido que vai ficar É, mais triste ainda. sim, vai. Ah, O Peter Fester, ele nasceu em 14 de janeiro de 44, em Berlim, um ano antes, né, da Segunda Guerra acabar. Ele era o terceiro de 4 filhos e ele foi criado no distrito de Weinsee, que é no que seria, na época, Berlim Oriental, né? Mas quando ele nasceu era só uma Berlim, porque a guerra não tinha acabado. O pai dele era engenheiro mecânico, a mãe vendedora. E o Fester, quando ele terminou a escola, o sistema educacional já tinha mudado, né? hum, Então, em vez dele seguir uma carreira universitária, decidiram que ele ia ser pedreiro. O hum, sistema decidiu que ele seria um pedreiro, que ele já estava, hum, né? Em 61, quando o muro foi construído, o Fester e a família dele foram separados da irmã. A irmã mais velha dele casou e ela estava morando no lado ocidental com o marido quando o muro subiu. Mais tarde, né, o colega do Peter, que chama Helmut Kubek, ele disse que antes do muro subir, ele e o Peter já estavam pensando em ir para o lado ocidental para tentar oportunidades melhores de trabalho. E hum. eles chegaram a olhar os checkpoints e pensar o que eles podiam falar e tal. Mas, assim, era uma ideia que eles debatiam, não tinha nenhum plano. O Moro sobe, ele não via a irmã dele fazia muito tempo, e ele tentou várias vezes passar para visitar a irmã dele legalmente. E todas as viagens que ele tentava eram negadas. Ele tentou, inclusive, a última, ela foi sancionada pela empresa em que ele trabalhava. A empresa deu o visto para ele ir, e o juiz disse: Ah, eu acredito que você vai voltar, mas eu não vou te deixar ir. Basicamente foi isso. Você é só mais um. É. E ele ficou indignado, porque não tinha motivo. Ele estava indo, ele tinha uma carta da empresa, a viagem era sancionada, ele estava e não deixavam, apenas não deixavam, porque ele era novo, ele era promissor, ele vinha de uma família boa, o pai dele era Uhum. engenheiro. Não queriam que ele saísse. Não queriam perder o Peter. Ele tinha 18 anos, sabe aquela cabeça de 18 anos, isso é errado, isso é Criança. injusto. O que ele decidiu? Ele ficou um ano tentando, e por um ano não deixaram ele passar. E aí, no dia 17 de agosto de 62, ele e o amigo que eu comentei, o Helmut Kubek, falaram: a gente vai fugir. E eles bolaram um plano. Qual era o plano? Eles iam se esconder numa carpintaria perto de uma das saídas do muro, né, de uma das passagens, na Zimmerstrasse. E eles iam esperar a troca de guarda. No que tivesse a troca de guarda, eles iam pular de uma janela da carpintaria para a faixa da morte, atravessar e escalar o muro. Aquele trecho que eles escolheram era próximo de um checkpoint bem famoso que chama Checkpoint Charlie.
que fica bem no centro. Naquele trecho é o trecho que fica o checkpoint Charlie, é onde fica a base americana, porque a fronteira ela era vigiada por exércitos franceses, ingleses e americanos. Então, a parte americana tinha só 2 metros, era menor, mais baixa que as outras. Então, a ideia era escalar e pular para o lado ocidental. A troca de guarda aconteceu por volta das 2 da tarde e começou o plano. Eles atravessaram o primeiro muro, atravessaram a faixa da morte e escalaram a parede final. Mas eles conseguiram fazer isso sem ninguém ver em mais ou menos 10 minutos, o que é muito rápido. Se você pensar que eles atravessaram um fosso, tipo, um muro. É. Só que às 2h10 terminou a troca de turno e os guardas pegam eles do lado ocidental do muro. O Kubeck conseguiu cruzar o muro e caiu do lado ocidental. O Thatcher foi baleado na pelvis enquanto ainda estava pendurado. Ai. E eu quero dar o detalhe que eram 2 da tarde no lado americano da cidade e tinham centenas de pessoas na rua vendo. Ele tomou 7 tiros na pelvis. Mano. Esses tiros foram disparados às 2h12 da tarde. Na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente. Esse evento foi fotografado por muita gente. Esse evento foi ele tomando tiro foi filmado. E o que é pior, ele não morreu. Mas ele ficou gravemente ferido e ele começou a gritar por socorro. Todos os civis que viram, que estavam do lado ocidental, correram pro checkpoint Charlie. É que o checkpoint, gente, ele é uma guarita. Então eles correram pro checkpoint e começaram a falar, pelo amor de Deus, pros oficiais que estavam guardando. Ajuda essa pessoa. Pega Ajuda essa pessoa. Porque os policiais, os militares, né, dos Estados Unidos tinham direito de passar, de trafegar pelo lado deles do muro. E o Peter estava no pé do muro do lado ocidental. Mas o tenente de plantão olhou e isso, o Peter gritando, pedindo ajuda, gritando. O tenente falou, deixa eu ligar pro meu chefe. Ele ligou pro Major General Albert Watson, que era o responsável pela parte americana da cidade, e falou, olha, um menino aqui tentou pular, ele tomou vários tiros, ele tá caído, ele tá pedindo ajuda, o que eu faço? O Major General disse, tenente, você tem suas ordens, fique aí, não faça nada. Claro, é isso que todo chefe vai falar. Você tem que ficar na guarita, você tem que cuidar da guarita, você tem que cuidar do que tá acontecendo. Sim. O tenente desligou o telefone, toda a população falou, e aí? A resposta do tenente foi, isso não é problema nosso. Você é só mais um, não interessa o lado em que você está. Eu não sei, Assim, porque é a música mais triste que eu tô dançando. E aí, o que aconteceu? Um dono de farmácia que viu a comoção, ele pegou umas bandagens no kit de primeiros socorros, entregou pra polícia e falou pra polícia entregar pra ele. Os policiais, não foi nem o exército, foi a polícia. Eles pegaram uma escada, subiram no muro, perguntaram pro Peter o nome dele, foi aí que a gente ficou sabendo, ele falou que ele era o Peter Fester. Eles jogaram as bandagens e um kit de primeiros socorros e falaram, tipo, se vira aí. O Peter ficou 50 minutos gritando e agonizando até que ele parou, até que ele ficou em silêncio. Quando ele fica em silêncio, os oficiais da fronteira da Alemanha Oriental soltaram uma bomba de fumaça para a população não ver e arrastaram ele de volta para o lado oriental como se ele fosse um saco de batata, e eu tenho isso em vídeo. Vocês vão ver o vídeo aqui de como que isso aconteceu. Ele foi declarado morto pouco tempo depois no Hospital da Polícia Popular da Berlim Oriental, e a morte dele foi anunciada na rádio da Alemanha Oriental. Qual que foi a causa anunciada? Ele teve tudo, basicamente tudo do umbigo para baixo dele foi perfurado, né? Não, mas eles anunciaram isso? Anunciaram, tentou ultrapassar a fronteira ilegalmente. Eles anunciavam para ninguém ter, para servir de exemplo, né?
A morte cruel, fútil e absurda do Peter Fester foi capa do New York Times, do Washington Post, do Observer, do The Guardian, do The Globe e do The Mail. E foi notícia de destaque em jornais da Suíça, Israel, China, Japão e Noruega. O The Guardian descreveu a cena da morte da seguinte maneira: seu corpo sem vida foi levado como um saco de batatas por um policial comunista. Alguns dias depois, o presidente de Madagascar, o Philibert Tsiranana, ele foi visitar a Alemanha Oriental. E ele viu, eles fizeram, no ponto exato em que o Peter morreu, eles fizeram uma cruz de madeira e para colocar flor. E o presidente de Madagascar ele fez questão de comprar uma coroa de flores e colocar no memorial do Peter. No dia seguinte ao assassinato, milhares de manifestantes espalharam pela Berlim Ocidental. Foi a primeira vez que o lado vencedor da Segunda Guerra foi alvo de protesto. A polícia revidou fazendo o quê? Jogando bomba de gás lacrimogêneo. Sim. E, na época, logo nos meses que se seguiram ao assassinato, eles tiveram que colocar proteção do lado ocidental para as pessoas não derrubarem o muro. Porque a galera tava tão revoltada, porque imagina, era um sábado, 2 da tarde, todo mundo viu. Entre 61 e 89, mais de 5.000 pessoas tentaram cruzar o muro, 3.000 foram detidas e 100 foram metralhadas tentando. A última vítima do muro de Berlim foi alvejada entre 5 e 6 de fevereiro de 89, era madrugada. Essa pessoa era o Chris Geoffroy, de 20 anos, e também com um amigo dele que chamava Christian Gaudian. Eles tentaram escapar do lado oriental para o ocidental. O que aconteceu? A ordem de metralhar quem tenta ultrapassar o muro chamava Schusswaffen. Eles achavam que a Schusswaffen já tinha sido suspensa por conta do esfacelamento da União Soviética, em 89, né? Então eles pensaram em só levar uma escada e pular. Podia ter verificado se a lei tava na... Não tinha internet, né? Era 89. Não, mas podia perguntar, né? Eles acharam que de madrugada, sabe aquela coisa de madrugada? Sei, ninguém vai ver, ninguém tá Porque, mais... foi 6 de fevereiro, o muro caiu em abril. Então, assim, foi muito perto. O que dá mais dó ainda, né? Eles foram pegos na escada e o Geoffroy foi alvejado no peito por 10 tiros. Ele morreu literalmente em cima do muro. O corpo dele teve que ser tirado de cima do muro. O amigo dele, o Gaudian, ele estava muito machucado, não conseguiu atravessar, foi preso e sentenciado em 24 de maio de 89 a 3 anos de prisão. Mas em setembro do mesmo ano, ele foi solto. Pular um muro. E em outubro ele foi transferido para o lado ocidental, que era o que ele queria fazer. Os 4 guardas que mataram o Geoffroy, a gente não sabe do Peter Fester, tá? Porque foi um escândalo tão grande a morte dele que a União Soviética encobriu o que aconteceu com os guardas que atiraram nele. Mas eles foram premiados, a gente só não sabe com o quê. Os guardas que mataram o Chris, os 2 Chrises, né? O Chris Geoffroy e o Christian Gaudian. Eles foram recompensados com 150 marcos cada um. Mas, com a reunificação, um processo foi aberto em Berlim acusando os guardas que tinham assassinado pessoas que tentaram atravessar o muro. Infelizmente, nada aconteceu porque eles estavam cumprindo ordens. 2 deles, né, foram liberados em 92, um guarda foi suspenso e o guarda que deu o tiro, que falam que matou ele, que se chamava Ingo Heinrich, foi condenado a 3 anos e meio de prisão. E essa penalidade foi reduzida pelo Tribunal Federal a 2 anos de suspensão. Hoje, existe um memorial dedicado ao Peter Fester na Zimmerstrasse, o ponto exato do muro em que ele caiu. Tem memorial de bronze. E é muito bonito. Você passa na frente e você vê as pessoas deixando coroa de flores até hoje para ele. No dia 21 de junho de 2010, que seria o aniversário de 35 anos do Chris Geoffroy, a Brits Avenue, que está localizada entre as ruas Treptow e Neukölln, foi renomeada Avenida Chris Geoffroy.
E essa é a tristíssima história de Peter Fester, Chris Guilfoyle e as outras 100 pessoas, né, de certa forma, que morreram tentando uma vida melhor. E é isso, gente. É. É sobre isso. Ótimo domingo para vocês. É, difícil, né, gente? É Assim, muito triste, a gente não é. sabe. A gente estuda tanto sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a União Soviética e o que ela significava, e a gente esquece de todos os absurdos que aconteceram com pessoas completamente normais. Tipo, são pessoas completamente normais, que estavam vivendo a vida completamente normal. E de um dia para o outro, a sua vida inteira muda. E, tipo, a gente no Brasil, a gente enfrenta muita violência. A gente enfrenta muita violência, mas esse tipo de violência, de, tipo, a sua vida mudar num segundo, quem você é não existe mais, o que você tinha não existe mais, e você tá preso num sistema que não te dá nenhum tipo de liberdade, que você não pode ver sua família, seus amigos, que você não pode procurar emprego em outro lugar. Esse tipo de violência a gente não consegue imaginar. Acho que nem na época da ditadura no Brasil a gente passou por esse tipo Não, de esse tipo de violência. restrição não. Esse tipo de restrição e esse tipo, assim, de violência mesmo, sabe. Por mais que a gente saiba de todos os horrores, né, da ditadura, esse tipo de violência com gente completamente comum, assim, gente cidadão completamente comum, a gente não vê tanto, a gente não foi tão predominante, mesmo nos piores dias do Brasil. E é uma coisa que parece que faz tanto tempo, mas eu penso assim, quando os guardas foram julgados, eu já existia. Sim, 89, eu tinha 2 anos. Tipo, E o muro é caiu com o bizarro. povo literalmente arrancando o muro, né, tipo, o Quan povo é, indo quebrar o muro, porque não aguentava mais. foi no mês que eu nasci. E tem gente, se não me engano, foi o Pedro Bial que cobriu a queda do A muro. queda do muro? Um repórter, tipo, que a gente conhece, tipo, do nosso É, estava lá com o povo no fundo marretando o muro. É é, muito recente, é absurdamente recente. é impressionante. E a gente esquece, e eu vou deixar eu vou militar um pouco, tá. Porque Mas fica à assim, vontade, porque por esse causa da esse guerra merece. por causa da guerra na Ucrânia, tem muito esquerdista brasileiro que eu tô vendo, ó, faz tempo. Muito esquerdista brasileiro, do qual eu me incluo, tá, gente? Eu sou de esquerda, todo mundo sabe que eu sou esquerdista, mas assim, muito esquerdista brasileiro falando que o Putin tá certo porque ele tá acabando com o nazismo, o neonazismo na Ucrânia. Hã? Que essa é a desculpa que o Putin deu pra guerra. É que ele ia acabar com o nazismo na Ucrânia. Porque na região de Crimeia, naquela região, tem tanto problema separatista ali, que realmente existem pessoas, existem soldados neonazistas, existe um grupo paramilitar neonazista naquela região que é ligado ao exército da Ucrânia. Isso é fato. Por quê? Porque eles estão lutando contra a Rússia. Eles querem a separação total da Rússia. E a Rússia está lutando para englobar certas regiões da Ucrânia. Então, como desculpa para a guerra, o Putin falou que ele vai acabar com o nazismo na Ucrânia. E muito esquerdista brasileiro falou: muito bom, vamos Ah, acabar com o veja bem, nazismo. né. A Rússia já acabou com o nazismo antes, vamos acabar de novo, muito bem. E tá defendendo. E daí eles veem foto do exército, de pessoas do exército ucraniano com algum símbolo nazista, e eles falam: tá vendo? Você que tá defendendo a Ucrânia, é isso que você tá defendendo, nazismo. Mas eu vou contar uma história para vocês que aparentemente todo mundo esqueceu. Quando a Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia realmente se aproximou da Alemanha. Na Segunda Guerra, depois que tudo aconteceu, eles ficaram sob o regime soviético, como eu falei, muito da identidade da Ucrânia, da Polônia, dos países do leste foi completamente ignoradas. Todo mundo era russo. E agora o Putin tá falando que ele vai acabar com o nazismo na Ucrânia, e é uma puta desculpinha errada. Por quê? O Putin não consegue acabar com o nazismo na Rússia. Ele não consegue acabar com o neonazismo no exército russo. Existem milhares de casos de neonazismo na Rússia que o Putin não tá nem aí. E ele tá mandando jovem para morrer na Ucrânia como se todo mundo fosse só mais um. É tipo,
Morre 100? Não interessa, manda mais 100. Morre mais 100? Tem muita Não gente, interessa, tem né? muita gente aqui, eu posso mandar gente o dia todo. E ele tá mandando todo mundo para morrer na Ucrânia. E o que as pessoas não entendem é que, mais uma vez, pela segunda vez na história, a Ucrânia sim se aproximou de ideais neonazistas porque ninguém aguenta a Rússia. A Ucrânia odeia a Rússia. A Polônia odeia a Rússia. Ninguém, a Geórgia odeia a Rússia. Ninguém aguenta a Rússia. Porque a Rússia não respeita essas pessoas. Ela não respeita a identidade desses países, a cultura, a língua, a herança. Eles querem que todo mundo seja russo. Então fica essa reflexão para todo mundo que está defendendo a Rússia, falando, a Ucrânia tem neonazismo. Neonazismo tem na Rússia inteira. E o Putin não consegue controlar a própria casa. Então ele quer só matar ucraniano e anexar território. Parem de Eu não defender sabia o nem que era Putin. essa desculpa que ele estava usando. Sim, e realmente Gente. a Ucrânia tem uma relação complicada com o nazismo, porque durante a Segunda Guerra eles falaram, vou me aproximar da Alemanha para ver se eu, né, acabo com a Rússia. E daí tá todo mundo falando, a NATO, os Estados Unidos e não sei o quê, estão fazendo isso, estão provocando a Rússia, é por isso que tá dando a guerra, a culpa é dos Estados Unidos. Só que ninguém tá se entendendo, tipo, por que que a Ucrânia tá tão amiga da NATO e tá tão desesperada, na OTAN, né, tá tão desesperada para entrar na OTAN. É para chacoalhar a Rússia, é para sair da Rússia, que é o que a Polônia e a Ucrânia tentam há tanto tempo. Então, não comprem desculpas da Rússia, gente, tá? A Rússia não é esquerdista. A gente estuda muito pouco na escola a questão do desmantelamento da União Soviética, a questão da Iugoslávia, a Guerra da Bósnia, porque se a gente fosse estudar isso, a gente ia ter que, tipo, cortar toda a parte de história do Brasil. É muito longo, é É muito muito. complexo e é difícil. Então, é interessante, eu até recomendo para quem gosta de escutar, escuta o Xadrez Verbal, que é um podcast excelente, feito por historiadores sobre política internacional, que eles explicam isso muito bem. Ou até se vocês gostam de futebol, tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que usa o futebol como gancho para falar de geopolítica também. Uhum. Então, às vezes a gente repete muita besteira que a gente ouve por não conhecer direito o que acontece nesses países. E assim, Então, como regra, leste europeu e Oriente Médio, cale sua boca que você não sabe. a não Tem ser que gente você que estude faz bastante. Não, tem gente que faz mestrado nisso e tem problema para falar sobre isso. Que fala, olha, eu vou tentar aqui falar sobre isso, mas é complicado. E tem gente que tem mestrado nisso, tem problema. Então você que tá aí no Twitter, provavelmente não sabe. Assim como eu também não. Só tô falando pra vocês terem cuidado, tá, gente? É Que só a gente isso, que é gente. esquerdista brasileiro, a gente entra numas piadinhas da Rússia, a gente entra no chaveco russo. Gente, assim, Tomem eu acho que como cuidado. regra, se você tá com preguiça de estudar o leste europeu, basicamente nada que é extremo é saudável. Isso inclui a questão da antiga União Soviética, da Alemanha Oriental. Nenhuma ditadura faz bem para as pessoas, gente. Seja ela de Não, esquerda ou de direita. Nenhum totalitarismo é saudável para ninguém. Nenhum totalitarismo vai te tratar como um indivíduo e entender a complexidade da experiência humana. Então, isso. é A única isso. ditadura boa é a ditadura gay, Sim. tá bom? E sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pela audiência e pela paciência. Fiquem com o Popiroto, gente. Beijos.